Esse é um insight aqui na ACTV, no flaviosiqueira.com. Esse é o momento para a gente dedicar um tempinho para reflexão, dedicar um tempinho para ouvir, para enxergar. E eu posso voltar aqui todas as semanas, você pode ter acesso a todo o meu conteúdo na rádio, aqui na ACTV, no meu blog, enfim. Mas eu posso fazer vários caminhos, mas eu, no fim das contas, vou falar a mesma coisa. E eu vou propor sempre a mesma coisa, porque, na minha opinião, os caminhos, e podem ser muitos, para que nós tenhamos consciência, para que a gente se ilumine, para que a gente enxergue de maneira mais aprofundada, é absolutamente simples. E é uma coisa só. Prestar atenção. Para o nosso ego, para a nossa mente, é muito bom trilhar labirintos sofisticados, difíceis, que agraciam aqueles que fazem tudo de maneira correta e punem os que não fazem. Então, quanto mais correto você estiver dentro de um caminho que se propõe a trazer espiritualidade, consciência e iluminação, assim como numa empresa, quanto mais você se esforça, quanto mais você trabalha, recompensado será. Para alguns, o caminho da espiritualidade também é assim. Desenvolverei a minha espiritualidade quanto mais eu ler, desenvolverei a minha espiritualidade quanto mais eu estudar, desenvolverei minha espiritualidade quanto mais eu me dedicar a palestras, a cursos, a workshops, a rituais, a conversar ou a ouvir determinado mestre. E assim eu me entrego a um fluxo que parece até a vida corporativa. Mudam os símbolos. Não é mais o MBA, não é mais o PhD, não é mais o doutorado, no caso da vida acadêmica, mas é o mestre, é a iluminação, é o passo não sei o quê, é o estágio no Y, e assim a gente vai, fazendo o mesmo caminho que todo mundo, mas a gente acha que está no caminho da espiritualidade. Você sabe que eu acredito que tanto faz como você chama, se é espiritualidade, se não é. Aliás, essa semana, deixa eu me lembrar como é que começou o papo. Eu estava falando com meu filho, tem 11 anos, lembrei. Ele está me dizendo assim, por que você não põe um alargador de orelha, não deixa a barba bem grande e umas tatuagens assim no braço? Vai ficar maneiro, ele me falou. Aí eu falei, pô, cara, eu vou pensar. Aí, sério? Ele tomou um susto. Eu falei, de repente vai ficar legal. Não sei, alargador, não sei. Depois você tira a orelha, fica meio mole, né? Aí ele falou, não, mas dá para operar. Eu falei, não sei, mas quem sabe a barba? Eu vou pensar, não vou te prometer, mas vou pensar. Aí ele me falou assim, mas as pessoas que te ouvem é capaz de assustarem, né? Eu falei, por quê? Não sei, você estava falando, tanta coisa. De repente chega você com um alargador, uma barba grande, tatuagem. Aí eu falei, mas o que você acha que as pessoas vão pensar? Esse cara aí está querendo, é revoltado, está querendo brigar com o mundo, está querendo agredir. Eu falei, olha, eu não preciso fazer isso, e tem um monte de gente que me acha mais ou menos assim, meio subversivo, meio revoltado, falando coisas que não se encaixam exatamente no que a maioria pensa. Enfim, não está muito na aparência não, mas é no que eu digo. Mas, afinal, aproveitando, Flavinho, eu perguntei para ele, você sabe sobre o que eu falo, não? Você sabe o que eu digo? É claro que eu não fico enchendo a paciência do meu filho de 11 anos, dizendo, olha, leia meus livros, veja meus vídeos, vá às minhas palestras, ouça a minha rádio. Ele tem a vida dele, livre, nos Minecrafts dele, nos amiguinhos dele, enfim. Mas ele vê, ele está lá. Aí ele falou assim, pensou, falou assim, espiritualidade, né, uma coisa assim. Aí eu falei, mas o que é espiritualidade? Eu não sei direito, eu vi na rádio, comunicação, espiritualidade, gente. Aí eu estava dizendo para ele, olha, espiritualidade é um nome que as pessoas dão para falar sobre um monte de coisas que tem a ver, teoricamente, com o espírito. Mas, na verdade, espírito também é um nome que as pessoas dão. Tudo é símbolo, tudo é nome que as pessoas dão. Espírito, na verdade, somos nós. Aí ele falou, lá vem você. Eu falei, pois é, esse corpo aqui, não sou eu. Esse corpo aqui, até porque se fosse eu que tenho todas as minhas memórias de adolescência, de infância, enfim. Mas eu tenho uma outra imagem. Eu com
40 anos, sou diferente de quando eu tinha 15, 20, 10, 5, ainda que alguns traços tenham permanecido, mas eu não sou o corpo. Então, espiritualidade é tudo. Para uma criança de 11 anos, eu não sei como é que essa explicação se encaixa, mas eu também não sei como é que se encaixa para você. Porque a gente está tão condicionado a achar que espiritualidade tem a ver com uma outra esfera da nossa vida. Eu não sou uma pessoa ligada a isso, porque eu sou secular, eu sou laico. E aí já atrela o negócio à religião. Religião é um negócio completamente ligado a hierarquias de domínio, de poder. Eu não estou aqui dando nenhuma conotação pejorativa necessariamente a isso, mas você há de concordar comigo que ainda que a religião se limite a uma salinha com 10 pessoas, vai ter um líder, vai ter um responsável por isso, por aquilo, vai ter... Então existe uma hierarquia, existe uma cadeia. Isso não é mal, necessariamente. Claro, não é nem mal nem bom, é necessário para que as coisas caminhem com uma certa organização, mas isso não é espiritualidade. Espiritualidade não tem a ver com cadeias, com hierarquias, com poder, porque é a religião que tem a ver com isso. Espiritualidade é subversiva. Espiritualidade não se fixa nos ismos, sejam eles quais forem. Não tem a ver com o cristianismo, não tem a ver com o hinduísmo, não tem a ver com o islamismo, não tem a ver com as religiões que existem aí que a gente não sabe, não tem a ver com o ateísmo. Existem seres ateus e espirituais, ainda que não saibam, ainda que não se confessem como tal, ainda que não se reconheçam como tal. Até porque o reconhecimento da espiritualidade na nossa sociedade, de maneira geral, necessariamente se vincula a uma percepção, como eu estava falando agora há pouco, religiosa. Então, se alguém não se encaixa em nenhum tipo de enquadramento religioso, logo excluiu de si mesmo a possibilidade de ser espiritual. Então, você fala sobre espiritualidade, sobre futebol, sobre política, sobre a vida, e aí você tem um momento para pensar também sobre espiritualidade. Mas e se a gente tentar enxergar um pouquinho sem os códigos, sem os nomes, sem os rótulos? Quer um exemplo? Deus. O que te vem em mente? Eu às vezes ouço as pessoas falando assim para ateus, por exemplo. Você, sendo ateu como é, como enxerga o bem e o mal? Como você tem princípios morais ou éticos na tua vida? Como é que um ateu pode ter isso? Porque se nada existe, se tudo acaba, como é que você pode ter? O que demonstra a fragilidade de quem diz isso e confessa, sem perceber no que diz, que todos os seus princípios, que nós chamamos de ético, de moral, estão baseados na crença e não na consciência. Na consciência do que eu devo ou não devo, do que faz bem ou do que não faz bem, do que promove reconciliação, paz ou não. O fato do fulano dizer eu acredito ou não acredito em Deus não muda nada. A possibilidade de que ele tenha consciência do que vale cada coisa. E onde está Deus, se não na consciência de que vale toda coisa? Deus não está na confissão. Se fosse assim, esses caras que ficam na televisão dizendo me dá dinheiro, andando de jatinho tal, em nome de Deus, teriam razão, porque em nome de Deus fazem o que fazem. E você não fica meio desconfortável quando você vê esse tipo de coisa? Deus não está no nome, Deus não está no código, Deus não está nas confissões, Deus não está nas estruturas religiosas, Deus não está no cristianismo, no budismo, no islamismo, Deus não está no ateísmo, mas está também no budismo, no islamismo, no ateísmo, em tudo. Porque nós existimos como peixes que estão dentro de um aquário e que respiram e que vivem e que se mantêm dentro da água e por isso mesmo nem têm consciência da própria água. Os peixes só veem o aquário e eles acham que a vida deles é o aquário, que a vida deles está ali no aquário, promovido pelo aquário, que fora do aquário não há vida, e não é porque não há vida fora do aquário, é porque não há água. Eles só existem na água, assim como nós só existimos em Deus, e é por isso que nós usamos códigos, mas também não há nenhum mal nisso. A gente precisa se comunicar, a gente usa as linguagens, então Deus é um nome que nós, brasileiros, ou pelo menos a língua portuguesa, escolhemos. Na língua americana é God, né? E aí há os nomes em todas as culturas, e enfim, o que não modifica o conceito, o que não modifica a essência, o que não modifica o que é.
Eu estou falando sobre isso porque eu queria, de alguma maneira, de forma até presunçosa, quem sabe, lhe ajudar a transcender conceitos, transcender códigos, transcender linguagens, transcender construções de palavras, de ideias, de letras, de leis, de igrejas, de religiões, de sacerdotes, de o que quer que seja. E visse o que está por trás disso. E se alimentasse do que sustenta tudo isso. Por que nossas leis são o que são? A nossa lei, por exemplo, diz que é errado, que é crime roubar, por exemplo, matar, por exemplo. Eu concordo, imagino que você também. Mas por quê? Você concorda porque está na lei ou você concorda porque você sente que é? Agora, você sente que é porque você acha que Deus diz ou você sente que é porque você não se sente bem, não é coerente com a forma que você enxerga a vida? Eu estou te provocando nessa coisinha tão simples aqui, mas como um meio para que você enxergue por trás dos códigos, das leis. Eu estava dando o exemplo do meu filho agora há pouco, um outro exemplo que eu sempre faço. Eu insisto nisso como forma de promover nele consciência. Eu digo o seguinte, olha, por exemplo, Flavinho vai tomar banho, e ele não quer, e ele reclama. Eu estou no computador, eu não quero, e aí eu dou a ele duas escolhas. Você vai ter que tomar banho, não dá para não tomar ou comer ou coisas assim. Então você tem dois caminhos, ou você vai pela lei, e a lei é o seguinte, se você não for, irá com punição. Você transgrediu a lei. Então você vai ter que cumprir um tempo sem computador, vai ter algum tipo de punição. Ou você vai por consciência. Você vai desenvolver em você a percepção de que é preciso tomar banho, é preciso comer, faz bem, é necessário. Então você vai. Você quer ir por consciência ou por lei? Ele já foi por consciência, assim como ele já também optou pela lei. É um exercício que nós fazemos. E tanto num caso como outro, ele fez o que precisava ser feito. Mas pessoalmente, eu te confesso que eu fico bem mais feliz quando ele vai por consciência. Não necessariamente porque eu sou, nesse caso, livre de dar a punição, o castigo, enfim. Mas porque eu vejo que ali está se formando o caráter, está se formando um homem. O que nós somos, se não seres que se projetam, que caminham, que se aprofundam em consciência. Nós não somos animais instintivos, só que somente agem pelos impeditivos morais e éticos baseados na crença ou na lei. Mas que bom se a gente conseguir transcender essa condição e passarmos a enxergar a vida como seres conscientes, seres que veem, seres que apesar de seguirem, obviamente, as leis, as regras do jogo, enxergam para tudo isso com a pacificação de quem vê além, de quem sabe que talvez, ainda que eu cumpra a lei, não seria necessário aquela lei, ou não seria pertinente, mas eu cumpro. Eu vivo num código social, eu vivo numa sociedade. É também minha consciência que me projeta nessa direção, mas isso te faz livre. Livre. Livre para ser quem é, livre para pensar como pensa, sobretudo porque em consciência você se livra de uma das maiores armadilhas, algemas, âncoras que amarram em nossos pés e nos impede de caminhar, que é o medo. Quando você ou pensa que por medo, você deixa de fazer algo errado, por exemplo, com medo de Deus, com medo do inferno, com medo do policial, com medo do pai, com medo da mãe, com medo da mulher descobrir, medo do marido descobrir, medo da lei, medo da morte, medo. Onde há consciência, há liberdade. E onde há liberdade, não há medo. Logo, o seu caminho em tudo, seja no cumprimento das leis, seja no desenvolvimento da espiritualidade, para a gente concluir com aquilo que nós começamos, não se prenderá, inclusive, a códigos, não se cercará necessariamente da construção de palavras, de ideologias, de teorias, de conceitos que são cascas, porque agora você vê em liberdade, sem medo, em paz. E quando você se projeta em paz, você permite que a paz seja o árbitro das suas escolhas, das suas decisões, do seu caminho, e você caminha em liberdade. E tudo passa a ser comunicação, tudo passa a ser oportunidade para ser amor. Desenvolva
a sua consciência, que ela esteja sobre as imposições de qualquer tipo de natureza ou maneira, para que você definitivamente aprenda em liberdade, em consciência, a ser humano. Olha, obrigado pelo seu tempo aqui comigo, o Insight fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais um programa, e o programa esse fica estocado aqui no site da ACTV, você vê o endereço aqui no vídeo. Eu quero lembrar também que você pode me ouvir na Web Rádio Vagalume. Eu estou ao vivo de segunda a sexta, entre 8 e 10 da manhã, no horário de Brasília. E de segunda a segunda, das 8 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã, tem reprises do meu programa. Então acompanhe, em qualquer lugar do mundo, acesse o endereço que está aparecendo aqui no vídeo. Um grande beijo para você e até o próximo.